um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Agora joga ele pro lado aqui, né? Fala galera, tudo bem? Vocês de novo aí comigo? Vamos lá, vamos continuar a aprender. Beleza, abre só lá para ver se eu estou posicionado certinho para a câmera. Estou aqui no Portal F3, no Estúdio Balboa, completando essa manhã de gravações. Agora eu vou gravar o bloco 3 da minha revisão número 3 sobre o CTN. Estou gravando um módulozinho de revisão de tributário top para os provões, para as provas objetivas de concursos, servindo também para a galera que vai fazer o exame de ordem, né? E eu já gravei 3 aulas de revisão sobre o direito tributário na Constituição. Estou gravando 3 aulas de revisão sobre o CTN e depois vou gravar 2 aulas de revisão sobre os tributos em espécie. 8 aulas. A 9ª vai ser uma aula sobre processo tributário e crimes tributários. E aí a gente vai chegar a 9, talvez no máximo chegue a 10 aulas, mas deve ser 9 aulas, né? E talvez eu faça uma 10ª aula com abordagem só de súmula, jurisprudência, para vocês que vão fazer provas. E a gente vai ter um módulozinho muito bacana, com 10 aulas de revisão, pegando o programa de tributário que está em praticamente todos os concursos. E várias partes dessa revisão eu estou compartilhando com vocês aqui pelo Periscope, não é isso? Bom, eu vou agora falar, eu estou no bloco 3 da revisão 3 sobre o CTN. E eu estou falando de pagamento indevido e restituição de indébito. Agora eu vou começar a explicar a prescrição na repetição de indébito. Tema que cai muito em prova. O pessoal que fez agora a prova para delegado de polícia em Pernambuco, esse tema caiu, né? E quando eu acabar de falar de prescrição na repetição de indébito, eu vou falar de decadência e prescrição na execução fiscal, nos lançamentos. Então agora eu vou conversar com vocês sobre a prescrição correndo contra o contribuinte. Contribuinte que pagou indevido, quer pedir o dinheiro de volta, mas não pode dormir no ponto, senão prescreve a pretensão de conseguir condenar a fazenda a devolver o dinheiro. É a prescrição na repetição de indébito. No mesmo linear, se o contribuinte pratica um fato gerador, é devedor e a fazenda não lança, pode ter a decadência e a fazenda perdendo o direito de lançar. E se a fazenda lança e o contribuinte não paga, pode ocorrer a prescrição da pretensão na execução fiscal. Então observe que a gente vai conversar sobre repetição de indébito e prescrição, depois de decadência e prescrição contra a fazenda pública, se a fazenda demorar de cobrar o que o contribuinte deve. Tudo bem? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse bloco. Decadência e prescrição contra a fazenda e prescrição na repetição de indébito. Tudo bem? Espero que vocês gostem bastante. Bom, para que a gente comece agora aqui a gravação, o que é que eu vou pedir a vocês? Compartilhem com seus seguidores, como fez aí a Lisandra, o Carlos Rocco. Quem puder, convida os seguidores, traz a galera para acompanhar a aula, né? Convide os seguidores de vocês, né? Você que está me vendo em reprise, inclusive, você pode compartilhar essa transmissão depois, mesmo você na reprise. Você pode compartilhar a transmissão. Botem muitos coraçõezinhos, a gente está caminhando para os 20 milhões de corações. Eu não tenho nem palavras para dizer a vocês o tanto que eu sou grato pelo carinho que vocês têm comigo, com o meu trabalho, com as minhas aulas, com o Portal F3, né? Então, convide os seguidores, 0 mensagens. Durante a aula, só coraçãozinho. Quem não convidou, vamos convidar, né, galera? Vamos convidar os seguidores. Aí, meu irmão, a aula tá rolando, aula com PB, tributário, vamos embora, né? Vamos aprender porque essa porra cai nas provas. Não é isso? Isso. E, moçada, vocês do ao vivo e do reprise, eu tô sempre divulgando aqui o Instagram, né? Se eventualmente tiver alguém que não segue meu Instagram ainda, meu Instagram é bem bacana, né? São mais de 55 mil seguidores lá, os concurseiros, os alunos, os amigos. O meu Instagram é @PedroBarreto, Portal F3. @PedroBarreto, Portal F3. @PedroBarreto, Barreto é com 2 T's, Portal F3. Aproveita e já segue logo o @Portal F3. E quem quiser aprender constitucional, @EuAmoConstitucional. Meus 3 Instagrams fortes. @EuAmoConstitucional com mais de 30 mil seguidores, @Portal F3 com mais de 40 mil seguidores e @PedroBarreto Portal F3 com mais de 55 mil seguidores. Tudo bem, meus amados? Vamos começar a aula? Posso contar com vocês? Né?
Posso contar com vocês? Tiro porrada de bomba? Vamos embora, que é tudo nosso e nada deles. Vou começar a gravação aqui, tá certo? A partir de agora, ó, 0 mensagens, tá certo? 0 mensagens. E se alguém ficar falando besteira durante a transmissão, algum babaca aparecer, falar merda, não comentem não tem moral não. Depois eu vou excluir o cara. Eu excluo, os comentários dele são apagados da transmissão. Então, não dá moral. Deixa o imbecil falar o que ele quiser falar, tá certo? Essas pessoas invejosas, espírito ruim que aparecem para perturbar, ninguém se preocupa, tá? Fica na nossa. Nosso time aqui da galera estudiosa, galera de pedigree, de concurseiro profissional, que tá no sabadão estudando com raça, só focando na aula, tá certo? Vamos lá? Vou começar. Vamos lá, Alex. Solta a vinheta. Depois que você soltar, você pega o café? Claro. Então vamos embora. Vamos lá. 2, gravando. Cinco segundos. Vamos lá, pessoal. Esse é o nosso bloco 3. Moçada, vejam bem. A partir do dia em que é feito o pagamento indevido, anota isso. A partir do dia do pagamento indevido, abre-se um prazo de 5 anos. O prazo de 5 anos de prescrição contra a pretensão do contribuinte para poder obter êxito num pedido, seja administrativo ou judicial, de restituição do indébito. A prescrição na restituição de indébito, ela é de 5 anos, a contar da data do pagamento devido, que é quando você tem o fenômeno da extinção do crédito ali com o pagamento. Então, do dia do pagamento indevido, abre-se o prazo quinquenal e aí você tem os 5 anos de prescrição correndo contra o contribuinte. 5 anos estes que correm a partir do dia do pagamento indevido. Qualquer prova que você fizer, caiu no provão. Qual é o prazo de prescrição na restituição de indébito no direito tributário? 5 anos. Contados de onde? Do dia do pagamento indevido. Agora, preste atenção que tem uma pegadinha ninja nesse assunto, ok? Tem uma pegadinha ninja. Meus amados, pode ser que dentro desses 5 anos, o contribuinte faça a escolha de pedir a restituição do indébito em sede administrativa. Lembram do bloco passado que eu explicava o pedido administrativo de restituição de indébito? O PERDICOMP, lembra do bloco passado? O pedido especial de restituição com a declaração de compensação, lembram? Pode ser que dentro dos 5 anos de prescrição, o contribuinte opte pelo pedido de restituição em sede administrativa. Gente, se o contribuinte faz o pedido de restituição em sede administrativa, a Fazenda pode concordar com as alegações do contribuinte ou pode discordar. Pode ser que ele, fazendo o pedido de restituição, esbarre na decisão da Fazenda, em que a Fazenda diga, olha, me desculpe, eu li o que você escreveu e eu entendo que o que você pagou era devido e não indevido. Então o contribuinte diz que pagou a mais, e a Fazenda entende que ele não pagou a mais, que o pagamento está certo. O contribuinte diz que ele pagou, mas depois ele constatou que ele tinha uma isenção e a Fazenda diz não, a isenção não se aplica para você. Então, por diversos motivos, pode ser que o seu pedido administrativo de restituição do indébito seja denegado. E aí você vai chegar ao final desse processo administrativo com uma decisão denegatória ao pedido administrativo de restituição de indébito. E aí é que entra a pegadinha de prova. Todo mundo atento agora para não errar isso na prova. Sendo prolatada uma decisão administrativa denegatória do pedido de restituição de indébito feito extrajudicialmente em sede administrativa, dessa decisão, o contribuinte terá um prazo de 2 anos, caso ele queira, para rediscutir o feito em juízo, ajuizando uma ação, para tentar anular essa decisão do processo administrativo judicialmente e assim, anulando a decisão administrativa denegatória do pedido de restituição de indébito, tentar obter êxito, enfim, logrando a restituição. Explicando melhor. O contribuinte fez um pagamento indevido. Ele tem 5 anos para pedir de volta. Resolveu pedir em sede administrativa dentro dos 5 anos. Escapou da primeira prescrição. Não teve prescrição porque ele formalizou o pedido, ele exortou a pretensão dentro dos 5 anos. Mas foi surpreendido com a decisão denegatória. A gente sabe que no direito brasileiro, e em regra no direito tributário brasileiro, a decisão administrativa contrária ao administrado não impede que ele vá ao judiciário. Se ele fez um pedido administrativo de restituição e não obteve êxito, esbarrando numa decisão de improcedência denegatória do pedido de restituição, essa decisão não tem um efeito que seria equivalente ao de coisa julgada material contra ele.
Ele pode ir ao judiciário, porque no Brasil se adota aquela tese de que o acesso ao judiciário é inafastável. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, é inafastável o acesso ao judiciário. Então esse contribuinte pode, mesmo perdendo no processo administrativo de pedido de restituição de débito, tentar rediscutir a mesma causa no judiciário. Todavia, olha só, hein, galera, o legislador, no artigo 169 do CTN, estabeleceu um prazo sumário, um prazo de 2 anos de prescrição, dizendo a esse contribuinte o seguinte: meu camarada, se tu já foi em sede administrativa e já tomou bomba, reflete muito se tu realmente quer ir rever isso no judiciário. Se você quiser, é um direito que você tem, mas o prazo para a sua pretensão se manter viva é de 2 anos. Prescreverá em 2 anos a pretensão de conseguir no judiciário condenar a fazenda a devolver. E aí o legislador no artigo 169 diz que se houver decisão administrativa denegatória do pedido administrativo de restituição de débito, abrir-se-á um prazo de 2 anos para que esse contribuinte possa tentar reverter essa decisão e, enfim, obter êxito no seu pedido agora judicial de restituição de débito. O legislador chamou a ação que deve ser ajuizada nos 2 anos, a ação para tentar anular a decisão administrativa denegatória e, enfim, conseguir a condenação da fazenda judicialmente à restituição de débito. O legislador chamou essa ação de ação anulatória. A gente sabe que, no fundo, ela é uma ação repetitória, é uma ação restitutiva, é uma ação para condenar a fazenda a devolver. Mas não há dúvida que, quando se ajuiza essa ação, pedindo a anulação da decisão administrativa que já foi prolatada, negando a restituição de débito, para, anulando a decisão, se conseguir a restituição, há uma faceta inegável anulatória nessa ação. O legislador tinha que escolher um nome. E lá no artigo 169 do CTN, ele escolheu chamar a ação de ação anulatória. Então, na prova é com esse nome que cai. É exatamente assim que cai o prazo de 2 anos de prescrição. Para que esse contribuinte, após a decisão administrativa que negou o pedido administrativo de restituição de débito, possa ajuizar essa ação anulatória dessa decisão e, anulando a decisão, consiga a condenação, enfim, da fazenda a restituir o débito. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o prazo de prescrição na repetição de débito no direito tributário brasileiro? Depende. Regra, 5 anos. Do dia do pagamento indevido, 5 anos para pedir de volta o valor devidamente pago. Dentro dos 5 anos, pediu, pode ser em juízo através da ação de restituição de débito ou administrativamente através do pedido administrativo de restituição. Pediu dentro dos 5 anos, pediu. Não está prescrito. E se toma pau no pedido administrativo e houver uma decisão denegatória, abre-se ainda uma chance para ele. Um prazo de 2 anos para ajuizar a ação anulatória da decisão administrativa e, caso seja anulada a decisão administrativa, condenando-se a fazenda a restituir o débito. Maravilha? Maravilha. Esses são os prazos de prescrição na restituição de débito no direito tributário brasileiro. Pessoal, havendo o pedido de restituição, vocês concordam que quando o contribuinte paga indevido, do dia que ele paga indevido, do dia que ele desembolsa o dinheiro dele, até o dia que vai haver a condenação da fazenda a devolver, passa um tempo? Então é óbvio que o contribuinte tem um interesse em discutir que se condene a fazenda não só a restituir o valor do pagamento indevido, o valor numeral que ele pagou, o valor do desembolso. Ele quer receber esse valor corrigido e, se possível, com acréscimo de juros, correto? É muito comum que se pergunte em prova sobre os juros, sobre a correção monetária. Vejam bem, todo mundo atento comigo. Vigorava uma regra no Brasil que foi relativizada, não eliminada, relativizada com o implemento, há muitos anos atrás, da taxa Selic. Eu vou lhe explicar qual era a regra geral que sempre vigorava e que ensejou 2 súmulas importantes do STJ. E eu vou relativizar essa regra com a taxa Selic. Vejam bem, no Brasil se sedimentou uma regra. Quando você paga algo indevido, na hora que a fazenda for condenada a devolver, a condenação será aquela em que se determinará que a fazenda restitua o valor que você pagou indevido, corrigido com a correção monetária desde o dia do pagamento indevido, mas somente se aplicará o dever de pagar juros contra a fazenda a partir da data do trânsito em julgado, a partir da data da decisão que condena a fazenda a restituir o débito. De novo, olha qual foi a regra que o STJ homologou nos anos 90. Eu paguei indevido no dia 10 de maio de 2015. Fui pedir a restituição de débito em janeiro de 2017 e em 2018 a fazenda foi condenada a me devolver. Do dia que eu paguei indevido em 2015 até o dia da condenação, condenar-se-á a fazenda a devolver o valor que eu paguei em 2015 corrigido com o índice de atualização monetária.
mas os juros só a partir da condenação de 2018. A Fazenda só se submete ao dever de pagar juros ao contribuinte a partir do dia da condenação a devolver. Enquanto ela não é condenada a devolver, ela não tem que devolver. Então não tem por que cobrar juros dela. Essa foi a posição que o STJ adotou, gostemos ou não, critiquemos ou não. E essa fórmula, que a correção monetária se aplica a partir do dia do pagamento indevido e os juros se aplicam a partir do dia do trânsito em julgado da decisão condenatória à restituição de débito, correção monetária do dia do pagamento indevido, juros do dia do trânsito em julgado da decisão que está mandando a Fazenda devolver, virou, né, o entendimento de duas súmulas do STJ. Anote que elas caem muito em prova. Súmula 162 e súmula 188 do STJ. As súmulas 162 e 188 do STJ, que você pode combinar com o artigo 167, parágrafo único do CTN, tudo bem? Então a Fazenda vai restituir o valor que foi pago corrigido e atualizado, e o índice de correção monetária corre desde o dia do pagamento indevido. Já os juros que se imputam à Fazenda só se imputarão se ela não cumprir a decisão. Os juros correm a partir do dia do trânsito em julgado da decisão. Estamos juntos? Maravilha. Essa fórmula foi relativizada no âmbito federal no primeiro momento e depois ela passou a ser replicada em alguns estados da federação. Vamos lá? A União, através de uma lei muito importante do direito tributário brasileiro, a União, através da Lei 9.250, né? A União, através da Lei 9.250 de 1995, a União veio com a Lei 9.250, né, de 96, desculpe, e a União veio determinar que, preste atenção todo mundo comigo, quando houvesse um pagamento indevido, os juros e a correção monetária corressem juntos a partir da data do pagamento indevido. Então, se criou um sistema especial, que é um sistema especial para calcular o valor correto a ser devolvido, já incluindo juros e correção. Um sistema especial que vai liquidar esse montante, chegar no valor exato, custodiando o interesse público. E esse sistema especial de liquidação e custódia, SELIC, é um sistema que já valora a soma de juros e correção monetária. E aí eu pego uma variação entre o dia do pagamento indevido e o dia da condenação, e eu aplico uma variação com base a taxa SELIC e vou condenar a Fazenda a restituir o valor que foi pago acrescido dessa variação, calculada mediante a fórmula do sistema especial de liquidação e custódia. Ou seja, quando você faz o pagamento indevido à União, o valor que você vai receber é o valor que você pagou acrescido da variação da taxa SELIC. Esse valor é um valor variável. E como é que se calcula esse valor? Aplicando a fórmula, que não é o caso aqui explicá-la, da taxa SELIC. Então, no âmbito federal, você não vai dizer que do dia do pagamento indevido, correção monetária, e da partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, juros. Não. A taxa SELIC já soma correção mais juros. Ela já calcula todo o valor correto a ser devolvido. Então, no âmbito federal, a gente aplica o índice da taxa SELIC a partir do dia do pagamento indevido. Então, como é que eu calculo juros e correção nas ações de restituição de débito no Brasil? Vamos lá? No tributo federal, no âmbito federal, nos tributos que eu pago indevidos à União, do dia do pagamento indevido, taxa SELIC. Então, na hora de condenar a Fazenda a devolver, é o valor que foi pago mais o acréscimo calculado pela fórmula da taxa SELIC. Então, eu aplico a SELIC a partir do dia do pagamento indevido. E quando for um caso de tributo estadual, municipal, no Distrito Federal? Bom, não sendo o caso de aplicar a SELIC, eu aplico a velha fórmula das súmulas 162 e 188 do STJ, do dia do pagamento indevido, correção monetária, do dia do trânsito em julgado da decisão que condenou a Fazenda a devolver, juros. Agora, qual é a pegadinha ninja? O STJ vem reconhecendo que caso os Estados-membros queiram legislar em política de juros, política financeira, e criarem através de lei uma taxa SELIC estadual, eles podem fazer isso. O STJ vem aceitando que nos estados em que se tenha feito uma lei para introduzir uma taxa SELIC estadual, do dia do pagamento indevido se aplique a variação da taxa SELIC estadual. Bom, o STJ com a súmula 523 vem aplicando esse entendimento. E aí o que, é que você vai levar para a sua prova? Havendo pagamento indevido, existe o direito à restituição de débito. Tem que ser pedida em 5 anos de prescrição. Se foi pedida, está valendo. Havendo procedência à ação, sendo provido o pedido de restituição de débito, a condenação à Fazenda será para que devolva o que ela recebeu indevido como acréscimo.
ok? Se for no âmbito federal, eu acresço o valor que corresponde à variação dada pela taxa Selic entre o dia do pagamento devido e aquele dia da condenação, beleza? Se for no âmbito dos estados, se for estado que fez lei própria para introduzir taxa Selic estadual, mesma coisa, no dia do pagamento indevido, eu aplico a variação da taxa Selic estadual, ok? E se o estado não tem taxa Selic estadual, eu vou fazer com ele o mesmo que eu faço com os municípios, com o Distrito Federal, se não fizer uma taxa Selic do Distrito Federal. Do dia do pagamento indevido, correção monetária, do dia do trânsito em julgado, juros. Estamos juntos, meus amados? É assim que se aplica a fórmula de juros e correção monetária na restrição de indébito no que tange às relações tributárias. Por falar em juros, lembre-se que quando a Fazenda cobra da gente o que a gente deve e a gente se atrasa, corre juros contra a gente. E o inadimplemento, quando eu vier a pagar o que eu devo, seja voluntariamente, ou numa cobrança, ou numa execução fiscal, eu pago acrescido da correção monetária e pago também com acrescido dos juros, que, salvo uma disposição legal em contrário, serão juros de 1% ao mês, ou no caso dos tributos da União, a gente tem a Selic para calcular o valor do seu inadimplemento acrescido dos juros e correção pela Selic. No inadimplemento do que é devido, se eu devo algo, né, e não pago no prazo, no dia que eu for pagar, seja voluntariamente, ou seja porque eu estou sendo cobrado administrativamente ou judicialmente, acrescer-se-á sobre o valor do meu débito inadimplido a variação de juros e correção monetária. No âmbito federal, aplica-se a Selic, ok? Aplica-se a Selic, artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.250, aplica-se a Selic a partir do dia do vencimento do pagamento e que eu não paguei, né? No dia que eu entrei em mora, aplica-se a variação da taxa Selic contra mim, enquanto contribuinte, né? Se não houver aplicação de taxa Selic, esfera estadual, municipal, os juros em regra são juros de 1% ao mês contra o contribuinte. Vocês vão achar isso no artigo 161, parágrafo 1º, lá do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Então, o inadimplemento, se eu não pago no prazo, quando eu for pagar, vai correr, obviamente. Correção monetária do dia do meu atraso e juros contra mim do dia do meu atraso. Se for no âmbito federal, juros e correção são calculados juntos pela taxa Selic. Se não for hipótese de aplicar a Selic, Estado-membro, DF, município, os juros são, em regra, de 1% ao mês contra o contribuinte, artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Maravilha, meus amados? Maravilha. Bom, vamos falar de decadência e prescrição como causas de extinção do crédito tributário. Decadência e prescrição correndo contra a Fazenda Pública agora, como causa de extinção do crédito tributário. Se o contribuinte está devendo certo tributo, praticou um fato gerador, a Fazenda pode, ou até diria, ela deve, sendo o caso, cobrá-lo, né? Então a Fazenda pode promover o lançamento, que é um procedimento administrativo com o qual ela cobra o valor do crédito que ela faz jus a receber. A gente já discutiu na aula passada, a aula de revisão do CTN número 2, nós estamos na aula 3. Na aula 2, a gente falou bastante sobre o lançamento e a gente via que o legislador afirma, contrariando grande parte da doutrina, que o lançamento é um procedimento para constituir o crédito tributário. A Fazenda tem no lançamento um procedimento que aqui entre nós tem por escopo cobrar o valor do crédito tributário. Mas o legislador entendeu de um modo um pouco diferente de como entende a melhor e a maior doutrina, e o legislador afirma que o lançamento é um procedimento para constituir, para criar o crédito tributário. O fato é, o lançamento como um procedimento administrativo, que a lei diz que é para constituir o crédito, ele tem que ser feito no prazo de 5 anos. O fisco tem um prazo de 5 anos para promover o lançamento. Se o fisco não lançar em 5 anos, ele perde esse direito de promover o lançamento. A perda do direito de lançar por não se exercer esse direito no prazo quinquenal é o fenômeno da decadência tributária. E com a consumação da decadência, com a caducidade do direito potestativo de lançar, o próprio crédito se extingue. Já comentei com vocês outrora que isso é uma anomalia do direito tributário brasileiro, mas é como funciona dizer que a decadência é uma causa de extinção de um direito subjetivo de crédito, mas é o que acontece. No direito tributário brasileiro, a decadência é uma causa de extinção do crédito. E como é que ocorre a decadência? Ela ocorre quando se constata que o fisco não promoveu o lançamento no prazo de 5 anos que ele tinha. Tudo bem? Então, decadência tributária, caso caia sua prova, é uma causa de extinção do direito de crédito. E a decadência ocorre porque o fisco não promove o lançamento no prazo de 5 anos. Mas imagine que o fisco lance no prazo de 5 anos que ele tem. Ele lança e dá um prazo ao contribuinte para pagar ou impugnar. Você já sabe que esse prazo, a gente já viu aqui nos blocos passados, é um prazo que a legislação tributária de cada ente federativo estabelece e se não for fixado um prazo específico, o prazo genérico é de 30 dias, correto? Pelo artigo 160 do CTN, o prazo genérico é de 30 dias
se não for previsto outro, na legislação tributária específica daquele ente federativo para aquele tributo. Então imaginemos que o fisco lançou, fez o lançamento dentro de 5 anos decadenciais, não teve decadência, o crédito não se extinguiu pela decadência. Ao ser feito o lançamento, se abre um prazo para que o contribuinte possa pagar ou impugnar. Se o contribuinte não faz o pagamento e não faz a impugnação, esse prazo se esgota. E aí o que é que acontece? O fisco agora, diante do inadimplemento, do vencimento, do esgotamento do prazo para pagamento, sem que o pagamento tenha ocorrido, o fisco tem que correr atrás da cobrança judicial. Então o fisco vai ter que executar. Se o fisco não executar em 5 anos, ocorre a prescrição. A prescrição. Então a prescrição é o fenômeno por via do qual o fisco perde o seu crédito por não executar judicialmente o montante inadimplido no prazo de 5 anos. Vejam que decadência e prescrição têm algo comum. Ambas, quando correm contra a Fazenda Pública, são de 5 anos. Ambas estão ligadas à inércia da Fazenda de não cobrar em 5 anos. Ambas extinguem o crédito. A diferença é que a decadência está ligada ao não feitio da cobrança administrativa, ao não lançamento. A prescrição está ligada à não cobrança em juízo, à não execuibilidade. Então, na prescrição, eu tenho a extinção do crédito porque não se teve execução no prazo de 5 anos. Já na decadência, eu tenho a extinção do crédito porque não se teve o lançamento no prazo de 5 anos. Tudo bem? É muito comum que se pergunte em prova o termo ACO. A partir de que momento ocorrem os 5 anos? Preste atenção. Vamos falar primeiro da decadência, ok? Os 5 anos decadenciais, eles correm a partir de que momento? Existe uma regra que vale para praticamente todas as hipóteses e só tem uma única e isolada exceção. Regra. A decadência é de 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele exercício financeiro em que nasce o direito de lançar. Vou repetir a regra para vocês, tá certo? A regra no direito tributário brasileiro é que a gente conta os 5 anos de decadência a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, do ano subsequente àquele ano em que o fisco já adquire o direito de lançar. Exemplo, se eu estou no ano de 2017 e ao longo do ano de 2017 nasceu para o fisco o direito de lançar um tributo, ocorreu um fato gerador, o fisco tem que lançar. Nesse ano de 2017 que o fisco já pode lançar, a decadência contra esse direito de lançar ainda não começa a correr. Eu retardo, eu adio o início do prazo para o primeiro dia do ano seguinte. É um privilégio que o crédito tributário tem. A decadência contra o direito de lançar só começa a correr a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele exercício financeiro em que nasce, em que brota o direito de lançar. Muita gente erra isso em prova. Porque, exemplo, IPTU do ano de 2014, fato gerador em 1º de janeiro de 2014. O fisco já podia ter lançado lá em 2014. Nasceu o direito de lançá-lo em 2014. Mas se o fisco passar o ano de 2014 sem lançar, aquela decadência de 5 anos ainda não está correndo em 2014. A decadência só começa a correr em 1º de janeiro de 2015. Ou seja, eu espero acabar o ano e aí é que eu abro a contagem do prazo de 5 anos decadenciais. Olha que moral que o legislador deu à Fazenda Pública. A decadência, como regra, só começa a correr a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro subsequente àquele exercício em que já nasceu, em que já existe o direito de lançar. Você vai encontrar essa regra no artigo 173, inciso 1 do CTN. Ok? 173, inciso 1 do CTN, a decadência de 5 anos é contada no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele exercício financeiro em que nasceu o direito ao lançamento. Tudo bem? Gente, qual é a exceção? Vocês vão ouvir com muita atenção, vão anotar. O único caso em que a decadência de 5 anos é contado, esse prazo é contado a partir da data do fato gerador. Só existe uma hipótese no direito tributário brasileiro para que a decadência seja de 5 anos contados do fato gerador. E eu vou lhe dizer mais. Essa única hipótese que eu vou lhe dar agora é por obra exclusiva da jurisprudência que o STJ afirmou com base no entendimento que ele consolidou. Muita gente, inclusive eu, discorda frontalmente, entendendo que jamais se deveria aplicar essa exceção. Aliás, não deveria ter exceção. A regra deveria ser sempre a do 173, inciso 1, primeiro dia do ano seguinte, 5 anos e ponto. Mas eu não posso lhe recomendar que faça a prova com base no entendimento particular que eu tenho contra a jurisprudência. Eu teria que ser muito leviano para fazer isso. Então, eu não estou aqui para lhe convencer de posições pessoais, e sim para te ensinar a gabaritar em provas, questão de prova do jeito que elas vêm. Tá? Então, preste atenção, qual foi o único caso no direito brasileiro, e qual é o único caso em que, com base na atual jurisprudência do STJ, você pode dizer que a decadência é de 5 anos do fato gerador.
não abrindo-se os 5 anos do primeiro dia do ano seguinte, não se abrindo os 5 anos do primeiro dia do ano seguinte, do dia do fato gerador, 5 anos. Vamos lá? É quando a gente fala de tributos lançados por homologação, havendo sonegação parcial, sem dolo, fraude ou simulação. Eu vou repetir, tá? São 3 requisitos cumulativos. Tem que ser tributo lançado por homologação. Lembra da aula passada? Imposto de renda, ICMS, ISS, IPI, ITR, COFINS, CIDs. Lembra? A maioria dos tributos, os mais importantes. Então, tributo lançado por homologação, com sonegação parcial, que é o esquema do caixa 2, né? O cara declara uma parte e não declara a outra. O cara deve 100, só declara 70, paga os 70 e ó, faz um caixinha 2, um caixinha escondido, entrou o valor de 30x no caixa dele, mas ele não emitiu nota, não declarou, fingiu que esse dinheiro não entrou. É um segundo caixa que ele tem, que é o caixa ilícito, é o caixa sujo, é o caixa frio, né? Ele não declara. Sonegação parcial, ok? Então, tributo lançado por homologação, sonegação parcial, agora preste atenção. Se nesse caso em que o contribuinte declara uma parte e não declara a outra, essa parte que ele não declara, o fisco tem que lançar. É esse lançamento que vai caducar em 5 anos, se não for feito. Nesse caso de sonegação parcial, tributo lançado por homologação, o contribuinte declarou uma parte, não declarou a outra. Nesse caso de sonegação parcial, se o contribuinte sonegou em parte, ou seja, não declarou uma parte, sem dolo, sem fraude, sem simulação, ele não está simulando nada, não está fraudando nada, ele inocentemente acreditou que não tinha que declarar aquilo, ele acreditou que vigorava uma isenção, houve uma legislação tributária complicada aí expedida pela Fazenda Pública e ele acreditou que não tinha que declarar. Aí nesse caso, em que eu tenho tributo lançado por homologação, sonegação parcial, sem dolo, fraude ou simulação, é dizer, tributo lançado por homologação, sonegação parcial inocente, não maliciosa, nesse caso, os 5 anos para lançar esse valor que não foi declarado, que é a parte sonegada, esses 5 anos correm do fato gerador. Então o STJ vem aplicando já há alguns anos uma jurisprudência no sentido de que a decadência é de 5 anos. Decadência contra o direito do fisco de lançar, a decadência é de 5 anos a contar do fato gerador, e não do primeiro dia do ano seguinte, única e exclusivamente nesses casos de tributos lançados por homologação, do esqueminha do caixa 2, ou seja, declarou uma parte e não declarou a outra, que é o caso da sonegação parcial, sem dolo, fraude ou simulação. Se cai na prova tributo lançado por homologação, com sonegação parcial, feita na malícia, na sacanagem, com dolo, com fraude, em simulação de documentos, mentirinhas, primeiro dia do ano seguinte, 5 anos, que a Fazenda vai ter mais prazo para lançar. Então eu só aplico os 5 anos a partir do fato gerador e tributo lançado por homologação, sonegação parcial, sem dolo, fraude ou simulação. E aí o STJ vem aplicando o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, 150, parágrafo 4º do CTN, do fato gerador, 5 anos para homologar o pagamento feito e para lançar aquilo que não se declarou. Tudo bem? Lembra você, não custa lembrar, tá? Que se o contribuinte faz uma declaração, declarou o que ele deve e não paga, se ele declara e não deve, desculpe, se ele declara e não paga, se ele já declarou, o fisco não tem que lançar isso. Ele já declarou, por que o fisco vai lançar contra ele para cobrar dele o que ele já declarou que deve? Ele já sabe que deve, já declarou. Então, cuidado em prova, o que eu declaro, ou eu pago ou eu não pago. Se eu declaro e não pago, o fisco não tem que me lançar isso aqui não, tá? Já pode pegar o conteúdo que eu declarei, esgotado o prazo se eu não paguei, escreve em dívida ativa e me executa. A minha declaração equivale a um lançamento. O fisco não tem por que me lançar para me dar contraditório de algo que fui eu mesmo que declarei. Eu não posso querer contradizer o que eu mesmo disse. Então, se eu declaro um valor de uma dívida fiscal, assumo, assino que sou devedor e não pago, esgotou o prazo, a Fazenda pode escrever em dívida ativa e executar. Corre prazo de prescrição para executar. Se eu declaro e não pago, o fisco não tem que me lançar. Não se fala mais de decadência do direito de lançar. Se eu já declarei, porra, o fisco não tem que me lançar mais nada. Ou eu pago, ou não pagando, esgotou o prazo, escreve em dívida ativa e executa. É a famosa e importantíssima súmula 436 do STJ, súmula 436. A declaração tem um papel, faz às vezes, tem equivalência a um lançamento. A declaração tem uma força ali constitutiva, constitui o crédito, esgotou o prazo, o fisco pega o que eu declarei, inscreve em dívida ativa, faz a CDA, instrui a petição inicial e ajuiza a execução fiscal. Tudo bem? Então vamos lá. O que é a decadência? O fisco não lançou o que tinha que lançar no prazo de 5 anos. Extingue-se o crédito pela decadência consumada em razão do não lançamento. Estamos juntos? Esses 5 anos correm de onde? Regra do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele exercício financeiro em que nasceu o direito de lançar. Exceção do fato gerador, quando é tributo lançado por homologação, com sonegação parcial, sem dolo, fraude ou simulação. Maravilha? Maravilha.
Uma última informação importante sobre decadência. Imagine que o fisco lançou dentro dos 5 anos de decadência, ok? O fisco lançou dentro dos 5 anos de decadência. Não teve decadência, o lançamento é válido. Ao lançar, me deu um prazo para pagar ou impugnar. Eu impugnei. Quando eu impugnei aquele lançamento, obtive êxito. Ao final do processo administrativo, ou se fosse uma impugnação judicial com um mandado de segurança repressivo ou com ação anulatória, a gente já falou sobre isso na aula passada, as impugnações do lançamento, processo administrativo, processo judicial, imagine que eu obtive isso. Eu ganhei. E o lançamento foi anulado. Mas nas minhas alegações, eu aleguei não que eu não era devedor. Eu não impugnei dizendo não devo. Eu impugnei dizendo devo menos do que vocês cobraram. Exemplo, vocês me cobraram 6 IPVAs e tem um que está caduco, só podia cobrar 5. Olha, vocês me aplicaram a alíquota elevada e a alíquota que eu devo ser tributado é a alíquota menor, na escala progressiva. Então eu não disse que eu não devo, eu disse que eu devo menos do que cobraram. Qual é a consequência da procedência ao meu pedido de impugnação? Anula-se esse lançamento, ordenando-se que se faça de novo o lançamento agora da maneira correta, sem repetir o erro que foi detectado. Preste atenção. O fisco, eu pratiquei o fato gerador, o fisco lançou dentro dos 5 anos. Eu impugnei e ganhei. Mas numa situação em que o que eu estou alegando não é que eu não devo, e sim que eu devo menos do que cobraram. O fisco vai ter que lançar de novo. Atenção, da decisão que invalida, que anula, que reforma aquele lançamento, o prazo para lançar de novo é integral de 5 anos, de novo. A decisão que invalida, que anula, que reforma, que derruba o lançamento, acolhendo a impugnação do contribuinte e que manda lançar de novo, agora da maneira correta, o prazo para lançar de novo é integral de 5 anos. É por isso que a gente costuma dizer, na doutrina, alguns colegas de uma visão um pouquinho mais acurada, que quando é feito um lançamento no prazo de 5 anos decadencial, cuidado, você não vai de cara dizendo que já afastou a decadência não, porque o contribuinte pode impugnar, pode ganhar e o fisco pode ter que lançar de novo. Aí abre-se de novo do zero o prazo de 5 anos. Aí a gente diz que ocorre a situação de interrupção do prazo de decadência, que o prazo zero.